Seguimos com o futebol. Pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, Boa Esporte saiu na frente, mas deixou o São José empatar. E esse resultado eliminou as chances do time de Varginha avançar à próxima fase da competição. Veja os melhores momentos de Boa 2, São José também 2, jogo disputado na tarde de ontem no Estádio Municipal, em Varginha. O Boa Esporte saiu jogando pra cima do São José e não demorou a marcar. Gustavo, no meio da defesa do São José, se antecipa e com a ponta da bota empurra para o fundo das redes. Boa Esporte 1, São José 0. O Boa no ataque. Gustavo pela direita deixa Denis na cara do gol e ele não desperdiça. Boa Esporte 2, São José 0. Reação do São José. Rafael Tavares aproveita a bobeada da defesa boveta e faz o primeiro do São José. Boa Esporte 2, São José 1. E ainda tinha mais. Christopher da intermediária risca. O goleiro boveta aceitou e ficou tudo igual. Boa Esporte 2, São José também 2. Com esse resultado e a 2 rodadas do fim da primeira fase, o Boa deve se preocupar agora apenas em afastar o risco de rebaixamento que ainda existe. Convidado para analisar o jogo de ontem e a situação do time boveta é o comentarista Paulo Henrique. Pois é, torcedores boveta. Ontem o Boa Esporte novamente jogando em seus domínios aqui no Melão deixou a desejar e cedeu o empate ao time do São José. O time chegou a estar vencendo por 2-0, mas permitiu a reação do adversário, que empatou em 2-2, fazendo 2 gols na segunda etapa. O time boveta até começou muito bem, jogando em cima, um futebol envolvente, com muitas jogadas de efeito, apesar de ter tomado 2 bolas na trave logo no começo do jogo. Mesmo assim, fez os 2 gols e quando a torcida pensava que a equipe iria deslanchar na partida, o Boa Esporte novamente sofreu o apagão e cedeu o empate. Agora, o Boa depende ainda apenas dele para continuar na Série C do Campeonato Brasileiro da 3ª Divisão. Não pode nem pensar em outro resultado jogando no Rio Grande do Sul contra a equipe do Ipiranga. O Boa tem os mesmos números de pontos que a equipe do Tombense, seu adversário direto, que está em 7º lugar, e o Boa em 8º. Lembrando bem, os dois se enfrentam na última rodada. E se o Boa quiser permanecer, agora precisa mostrar a cara e, sem medo, partir para dentro dos adversários. A equipe boveta, até como eu disse, começou bem, tocando a bola, fez 1-0 antes do primeiro minuto da partida, mas depois, aquele apagão que a gente não consegue entender. O time recua, chama o adversário para cima e depois não tem forças para segurar. Olha, e digo mais, se tivesse mais 10 minutos, o time sairia derrotado aqui em Varginha. Infelizmente, eu posso até analisando todas as outras equipes que aqui estiveram, não vi nenhuma equipe superior tão melhor que o Boa Esporte. Mas as equipes estão fazendo o dever de casa. Para se ter uma ideia, o São José empatou todas as partidas fora de casa e o Boa perdeu preciosos pontos aqui dentro. Agora é torcer para que a equipe faça um jogo melhor contra o Ipiranga e também contra a Tombense, que será o divisor de águas para se permanecer ou não na Série C. Que venha as 2 últimas rodadas do Brasileiro. Obrigado, Paulo Henrique. Vamos ver agora os demais resultados da 16ª rodada e a classificação geral do Grupo B no Brasileirão da Série C. Além do empate em 2-2 entre Boa Esporte e São José, na sexta-feira, em Volta Redonda, o time da casa empatou sem gols com a equipe do Remo. No sábado, em Belém do Pará, o Paysandu goleou o Atlético Acreano por 4-0. E no domingo, em Lucas do Rio Verde, Luverdense perdeu para o Ipiranga por 1-0. A 2 rodadas do final da primeira fase, o Juventude lidera com 27 pontos. Ipiranga e São José têm 25 e o Volta Redonda fecha o G4 com 24 pontos.
Essa é a mesma pontuação do Paysandu em quinto, que é seguido de perto pelo Remo com 23 pontos. Em sexto, esses são os times que ainda têm chances de classificação. Depois aparecem Tombense e Boa Esporte com 17, já desclassificados e com risco de rebaixamento. Além de Luverdense com 13, que ainda tem chances de escapar do rebaixamento, e o Atlético Acreano com 8 pontos, já rebaixado para a Série D. A 17ª rodada será disputada a partir de quinta-feira. No domingo, às 3h30 da tarde, em Erechim, o Ipiranga recebe o Boa Esporte. E na última rodada, o time de Varginha vai jogar em casa, no dia 25 de agosto, às 7h15 da noite, contra o Tombense, que tem a mesma pontuação da equipe boveta.